Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos sequência aos comentários das lições da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, falando sobre a lição de número 5, a importância da família para a sociedade. O texto bíblico que o pastor Valdir utilizou para fundamentar esse tema está em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3 e capítulo 22, versículo 18. Foi o polímata brasileiro Rui Barbosa que afirmou que a família é a célula máter da sociedade. Um polímata define uma pessoa que domina muitas áreas do conhecimento com profundidade. Se você for olhar a biografia de Rui Barbosa, você perceberá que ele se destacou em 8 ou 9 áreas com profundidade. Então, por isso, ele é reconhecido e chamado de polímata. E foi ele que disse essa frase: a família é a célula máter da sociedade. De fato, a família é a primeira micro-sociedade da qual nós fazemos parte. Não há dúvida nenhuma de que é muito importante a convivência na família, ou os primeiros momentos de nossas vidas em família. Existem relatos que tratam de pessoas que foram criadas sem famílias. E, invariavelmente, todas essas pessoas tiveram algum tipo de transtorno. Nenhuma delas cresceu e se desenvolveu de modo saudável em todas as áreas da vida. Um dos mais famosos casos que existe é o Enigma de Casperhausen, que conta a história de um rapaz que foi, logo no começo de sua vida, colocado numa caverna, tratado e, de certa forma, cuidado, mas sem nenhum tipo de relacionamento familiar. Quando ele cresceu e tentou se socializar, ele não conseguiu. Esse é um caso típico de que uma pessoa criada fora do convívio familiar vai ter algum tipo de dificuldade no seu desenvolvimento. Não há dúvida nenhuma. Então, só por esse aspecto já se percebe a importância da família para a sociedade. É a família que tem o papel essencial de incluir o indivíduo em sociedade. Veja, é na família que nós vivemos a maior parte das nossas vidas. Com a nossa família, nós possuímos laços que são indissolúveis. Mesmo que haja desentendimentos, brigas, os laços que nós criamos em família são indissolúveis. Por isso, sem dúvida nenhuma, ela é a instituição, do ponto de vista social, mais importante que existe para o envolvimento de uma pessoa no convívio e no seu pleno desenvolvimento. A família não foi a segunda instituição criada por Deus à toa. Claro que quando Deus criou a família, ele sabia exatamente qual seria o seu papel no desenvolvimento de uma pessoa, na formação de um indivíduo. Veja, é na família que o indivíduo tem o suporte necessário para o seu desenvolvimento, primeiro físico. Sem uma família, o indivíduo não se desenvolve. Aliás, o ser humano, entre os mamíferos, ele é o que é o mais dependente dos seus progenitores. Não tem como ele sobreviver sem a concorrência de seus progenitores. Fisicamente, portanto, socialmente, o indivíduo, para conviver em sociedade, a primeira convivência dele é na família. É na família que ele adquire os mecanismos necessários para o seu pleno envolvimento e desenvolvimento social. Psicologicamente, claro, nenhum indivíduo nasce psicologicamente formado. Ele é formado com o passar do tempo, com seu crescimento físico, com seu crescimento biológico. Ele vai também se desenvolvendo psicologicamente. A família é essencial nesse quesito. Talvez a área mais importante, a vida espiritual de uma pessoa. A espiritualidade de uma pessoa, ela se desenvolve
em família. Não há como o indivíduo desenvolver esse tipo de crescimento sem que ele tenha o convívio familiar. É na família, portanto, que o ser humano tem o seu pleno desenvolvimento. Não há como o indivíduo se desenvolver satisfatoriamente em todas as áreas, na formação do seu caráter, na formação de sua personalidade, nos seus relacionamentos, se ele não tiver uma família na qual ele constrói todo esse conjunto que ele vai necessitar para a sua evolução e para o seu convívio em sociedade. Do ponto de vista bíblico, a família tem início com o casamento de um homem e de uma mulher. É o que define a palavra de Deus, a Bíblia. O casamento se realiza, ele se consuma a partir da união entre um homem e uma mulher. Qualquer tipo de convivência que a sociedade criou e está criando não constitui a família conforme descrita na palavra de Deus. Eu não quero com isso dizer que um casal não possa criar filhos, que um casal homoafetivo possa cuidar de filhos, mas haverá sempre lacunas, visíveis ou invisíveis, que existirão na formação desse indivíduo. Isso só o tempo vai dizer quais são essas falhas, quais são essas lacunas que existem na formação de uma pessoa criada com um casal homoafetivo. Eu sou contra a união homoafetiva? Não. Cada um escolhe aquilo que quer fazer e faça tendo conhecimento e sabendo de suas responsabilidades e das consequências disso. Não há dúvida nenhuma, cada um de nós é livre para fazer aquilo que acha que é certo. Entretanto, nós precisamos tomar cuidado. Dizem que nós podemos escolher o que plantamos, mas não o que colhemos. Só vamos colher aquilo que nós plantamos. Portanto, uma pessoa pode optar por um casamento homoafetivo, se é que pode chamar de casamento homoafetivo. Agora, tem que saber que haverá consequências disso. Consequências espirituais, consequências emocionais, consequências em várias áreas na vida que uma pessoa precisa ter consciência que ela vai ter. Então, a família tem início com o casamento entre um homem e uma mulher e gradativamente com o nascimento ou com a adoção de filhos. Então, não quer dizer que um casal que não tenha filhos não seja uma família, mas a família será completa quando da chegada dos filhos. Nenhuma família está completa antes que eles cheguem. Aliás, a Bíblia chama os filhos de herança do Senhor. E eu creio que ninguém que se casa quer deixar de receber essa herança, que é a coisa mais bela que Deus dá ao ser humano a oportunidade de ter. Portanto, devemos cuidar com isso. E é a família que oferece à sociedade aqueles que dirigirão seus destinos, sejam os pequenos empreendimentos ou até o governo de uma nação. Uma pessoa que vem de uma família estruturada, uma família equilibrada, pode desenvolver com mais facilidade qualquer papel na sociedade. Claro, desde que ele preencha as condições de conhecimento e para desenvolver aquele papel que ele está pretendendo desenvolver na sociedade. Claro que eu não estou aqui excluindo as demais pessoas. Eu estou dizendo que uma pessoa que vem de uma família bem estruturada, ela pode exercer com mais facilidade um papel social nesse sentido. Por sua importância, a família deve ser objeto do cuidado de toda a sociedade. É a família que forma a sociedade, mas a sociedade tem um papel importante de retribuir isso
dando à família aquilo que ela precisa. A igreja e o Estado, eu diria, o Estado principalmente com todo o seu aparato e a igreja, devem ser os principais esteios de uma família. O Estado deveria cuidar da preservação da família. Nós estamos vendo hoje em diversas partes do mundo, e inclusive no Brasil, de forma subliminar às vezes e de forma clara, escancarada em outras ocasiões, uma intenção de minar valores de uma família nuclear constituída. É um erro que o Estado comete, porque ele não tem ideia do dano que ele pode causar a ele próprio se ele destruir aquilo que Rui Barbosa chamou de célula máter da sociedade. A igreja, por seu turno, deve cuidar do aspecto da formação espiritual e, por outro lado, por extensão, até a formação moral de uma pessoa, que vai zelar pelos bons costumes, que vai zelar por aquilo que é relevante dentro da sociedade. A igreja tem esse papel na formação da constituição da família. O pastor Valdir ele dividiu essa lição em 4 tópicos. Eu também vou dividi-la em 4 tópicos. Só que eu vou mudar o nome dos tópicos, embora trate, evidentemente, das mesmas questões que ele tratou, eu somente mudei o nome dos tópicos que ele deu. Então nós vamos tratar dessa questão também na mesma perspectiva que o pastor Valdir tratou. Eu quero começar nomeando o primeiro tópico de as principais contribuições da família para a sociedade. A esse tópico o pastor Valdir chamou de a família traz bem-estar para a sociedade. Então veja só, quais são as principais contribuições que a família pode oferecer para a sociedade? Primeiro, a maior contribuição da família para a sociedade é a sua própria formação. Sem família, a sociedade seria um amontoado de pessoas sem harmonia e cada um fazendo aquilo que achasse que era certo. Não haveria a mínima ideia de governo, não haveria a menor ideia de organização. É na família que nós formamos esse modo de viver em sociedade, tendo cuidado de agir, respeitando os limites do outro, o direito do outro. É isso que a família contribui. Então veja, sem a família, eu diria que nem existiria sociedade, existiria um amontoado de pessoas que viveria de qualquer maneira. A família ela se constitui num limitador das ações de uma pessoa em sua atuação social. É o freio que a sociedade precisa para não viver de qualquer jeito, fazer tudo da forma que quiser. Ou seja, se não existisse a família, não haveria limites. Imagine você uma sociedade ou um agrupamento qualquer de pessoas que viva sem limites, onde cada faz o que quer, fala o que quer, age da maneira que quiser, não há limites de regras, não há leis, não há nada. É isso que seria um grupo de pessoas vivendo sem a formação inicial que se adquire em uma família. Veja a relevância da família. A família oferece base para as ações da sociedade em suas diversas associações. Sejam essas famílias estendidas ou sejam famílias, como a gente chama de monoparentais. Uma família estendida, para que se entenda, é uma família composta por a árvore genealógica de uma pessoa, que vem dos seus bisavós, avós e tudo mais, até chegar nela. Isso é uma família estendida. E uma família monoparental é uma família onde apenas um dos cônjuges cuida da casa. Seja por conta da separação, seja por conta do óbito. A família monoparental é a família onde apenas uma pessoa cuida dos seus membros. Esta família também oferece
contribuições essenciais para a sociedade. Eu não vou dizer que ela oferece todas as contribuições. Haverá algumas lacunas que são naturais, mas ela oferece também contribuições que são essenciais para a sociedade. Eu diria o seguinte, que famílias bem estruturadas oferecem para a sociedade. Veja, que tipo de pessoas? Primeiro, membros que contribuem positivamente para seu pleno desenvolvimento em todas as suas estruturas. Eu não vou aqui discorrer sobre quais são as estruturas da sociedade, mas são várias. E todas essas estruturas se desenvolvem a partir da contribuição dos membros de famílias estruturadas. Antes eu já havia dito que as famílias bem estruturadas oferecem pessoas que podem contribuir positivamente na condução de uma nação, na condução de uma entidade, na condução de uma empresa. Então isso aqui é uma realidade. A família que é bem estruturada também oferece membros que preservam costumes daquela comunidade. Nós estamos hoje vivendo uma fase de desconstruir tradições, de desconstruir os nossos costumes. Tudo que parece estar relacionado a costumes, a tradições, soa meio que anacrônico, soa meio que ultrapassado, soa meio que fora de moda. Mas as estruturas devem manter aquilo que as conduziram até aqui. No livro de Provérbios tem um versículo que diz assim, olha, não remova limites antigos. A remoção de certos costumes da sociedade, a remoção de certos valores na sociedade, trazem danos irreparáveis que não haverá como consertar. Nós não teremos como deixar um terreno firme para a próxima geração se começarmos a destruir e desconstruir tudo que foi construído até aqui. Mas a sociedade de hoje, ela pretende isso. A igreja, a família, precisa cuidar para que valores e costumes, bons costumes, sejam preservados. Além disso, famílias bem estruturadas oferecem membros que contribuem para a preservação da moral e para se evitar a promiscuidade. Caso não exista esse tipo de conduta, viveríamos como animais, que praticaríamos tudo, faríamos tudo sem princípios, sem valores, sem nada. São membros de famílias que trazem contribuições importantes, relevantes, para que isso seja feito. E, o que é óbvio, famílias bem estruturadas oferecem membros para a comunidade que são cumpridores de seus deveres como cidadãos. Embora a nossa geração queira apenas reconhecer direitos e não deveres, pessoas que procedem de famílias bem estruturadas, que tiveram uma formação equilibrada, saberão se conduzir como cidadãos, como o apóstolo Paulo recomendou. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Não importa o que aconteça, viva a sua cidadania por modo digno do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. Famílias bem estruturadas contribuem decisivamente para a formação de uma nação equilibrada. Não se esqueçam disso. Não será um aventureiro que vai dar norte para uma nação. Não será um desvairado qualquer que vai contribuir para a formação de uma nação equilibrada, mas uma pessoa que respeita valores familiares, que tenha o hábito de convivência familiar. Por fim, são famílias que contribuem para a formação
Eu diria que a terceira instituição mais importante seja a própria igreja. São famílias que contribuem para a formação da igreja. Não existe uma igreja se não existir famílias. Por isso eu sempre digo, a obreiros principalmente, a família é mais importante do que a igreja. Você não pode negligenciar a igreja, mas você tem que valorizar muito mais a sua família. Não se esqueça disso. O tópico 2 da nossa lição de hoje fala sobre consequências decorrentes de viver sem o apoio de uma família bem estruturada. O pastor Valdir tratou nesse tópico vivendo em crise por não ter uma família. Eu quero dizer o seguinte, que um dos graves problemas sociais hoje no Brasil é a dependência de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. O que é uma droga ilícita? São as drogas reconhecidamente proibidas, tanto a comercialização quanto o uso. Essa proibição vem do Estado. Então é a autoridade estatal que proíbe o uso das drogas ilícitas. Elas são um número muito grande, não dá aqui para a gente alistar essas drogas todas, embora existam algumas mais conhecidas, mas são inúmeras as drogas ilícitas que são utilizadas hoje no Brasil. E as drogas lícitas. As drogas lícitas são aquelas que são comercializadas livremente. São remédios que você compra na drogaria, são determinados alimentos que você compra também em lojas específicas, ou as mais conhecidas drogas lícitas que fazem danos irreparáveis ao organismo é o fumo e o álcool. São drogas lícitas, embora o fumo e o álcool não possa ser comercializado para pessoas menores de 18 anos. Quem diz isto é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso você queira conhecer mais sobre essa legislação, você pode entrar aí e pegar a Lei 12.546 de 2011, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá você vai ver tudo a respeito de como deve se proceder com relação a adolescentes nesse aspecto. Agora, embora não existam dados que afirmem que a maior parte dos usuários de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, procedem de família com algum grau de comprometimento, essa informação não é impossível de se obter. Basta que faça-se uma pesquisa cuidadosa, tanto em órgãos estatais quanto em ONGs. Existem muitas possibilidades de você comprovar que pessoas envolvidas com o uso de drogas, elas procedem de famílias com algum grau de comprometimento. Por outro lado, eu não quero dizer, contudo, que pessoas criadas em famílias bem estruturadas não se envolvam com drogas. Eu estaria cometendo um equívoco incrível aqui. Muitas pessoas criadas em famílias muito bem estruturadas se envolvem com drogas. Aí uma pergunta que se faz: filho de crente se envolve com droga? Claro! Claro que se envolve com drogas. Até porque existem muitas famílias nas igrejas que são comprometidas. Tem elevadíssimos graus de problemas. Outro dia, numa reunião, eu ouvi um pastor dar o seguinte testemunho. Uma pessoa, uma autoridade policial, foi fazer uma palestra na igreja e disse que de cada 10 ocorrências que ela sai para atender de agressões dentro de casa, 6 delas são de famílias evangélicas. Isso é absurdo, mas ocorre. Então você pergunta, quer dizer então que filho de crente pode se envolver com droga? Pode e infelizmente se envolve. O fato de ser crente não está imune ao envolvimento com drogas ou com qualquer outro tipo de crime que a gente precisa ter muito cuidado.
Há alguns anos eu ouvi um testemunho que me deixou muito, mas muito assustado. Uma pessoa a quem eu acredito toda a confiança possível deu o seguinte depoimento: mais de 70% dos presos do complexo de Bangu 1 e 2 no Rio de Janeiro, mais de 70%, ouça isso, dos presos no complexo de Bangu 1 e 2 no Rio de Janeiro procedem de famílias evangélicas. Imagina isso. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na Papuda há alguns anos, no pátio 1 da Papuda, um dos pátios mais comprometidos, mais perigosos, onde estão os presos de maior periculosidade na Papuda. Era naquela época, não sei se ainda é o pátio 1, o pátio onde ficam aqueles que têm esse tipo de condenação. Mas ali, fazendo um trabalho pela igreja que eu servia na época, nós descobrimos que um percentual muito, mas muito elevado de pessoas que estavam ali condenados a 200 anos de cadeia, 300 anos de cadeia, a mais do que isso, eram de famílias evangélicas. Quando nós íamos fazer os trabalhos lá no domingo, que coincidia com o dia de visitação das famílias, nós víamos quantos pais e mães evangélicos que estavam ali visitando seus filhos. Portanto, o fato de pertencer a uma família evangélica não nos imuniza ao uso de drogas e ao envolvimento com outro tipo de infração. Nós precisamos ter cuidado com isso. Agora, embora isso não tenha confirmação, nós podemos dizer com certa margem de segurança que muitos, ou até a maioria das pessoas que se envolvem com drogas vem de uma família que tem algum tipo de comprometimento. Infelizmente, essa é uma realidade. Há como provar isso? Fácil. Basta visitar as ONGs, como eu disse, e os órgãos estatais. O setor de prevenção ao uso de entorpecentes do Ministério da Justiça, por exemplo, é uma fonte que você pode consultar. Então existe esse cuidado. Agora, embora nem sempre, como eu estava dizendo, estar numa família bem estruturada seja garantia de que não haverá envolvimento com drogas. Elas podem contribuir muito para evitar isso, não tenha dúvida, mas não impede. Às vezes ocorre. Pessoas são independentes. Cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem um caráter, cada um de nós tem uma maneira de ver a vida, e isso é possível acontecer. Agora veja, é na família que o indivíduo acometido por qualquer tipo de doença pode ter o apoio necessário para a sua plena recuperação. É na família. É na família onde ocorre a principal ajuda para a recuperação de uma pessoa que está comprometida com algum tipo de uso de drogas. Existem informações sobre a importância de familiares no envolvimento de membros da família no processo de recuperação de pessoas com doenças graves. Então veja que é muito importante a convivência familiar, o crescimento de uma pessoa numa família. Porque, olha só, o fato de uma pessoa estar doente e o apoio da família ser relevante, isso é absolutamente importante para você perceber. Então note que a falta da família na vida de uma pessoa vai trazer marcas que jamais serão apagadas na sua vida, seja na sua personalidade ou em outra área da sua vida. Mas com certeza vai trazer marcas muito profundas. E o terceiro tópico da nossa lição de hoje é a responsabilidade de cada um de seus membros uns com os outros. O pastor Valdir chamou isso de a família cuida da saúde dos seus membros.
Eu achei interessante. Não há dúvidas de que o principal papel da família é o cuidado com seus próprios membros. Não adianta nada a gente trabalhar muito em prol dos outros e esquecer os nossos. Não é apenas em momentos de doenças que nós precisamos cuidar, mas qualquer outro tipo de evento, de possibilidade ou de uma intercorrência qualquer, nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar dos nossos familiares. Até algum tempo atrás, nós chamávamos no Brasil algumas pessoas na família de ovelha negra. Mas é essa pessoa que nós precisamos cuidar. É essa pessoa que nós precisamos tratar com mais cuidado. Porque é ali que está talvez o foco de algum problema na família e que nós precisamos tratar. Aliás, isso é tão importante, o cuidado que nós precisamos ter com os membros da nossa família, que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, que quem não cuida dos seus, daqueles da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Imagine você estar na igreja, membro da igreja, participando da ceia, cuidando lá, inclusive de afazeres na igreja, talvez até como obreiro, e ser tido como um pior do que um infiel, porque você não cuida dos seus, da sua família. Irmãos, uma coisa que nós precisamos sempre ter preocupação é como os nossos estão. Eu não estou querendo dizer com isso que nós somos responsáveis por levar e manter os membros da nossa família na igreja. Não. Isso vai depender de cada um, a escolha que cada um fizer. Eu conheço pais dedicadíssimos que cuidaram de seus filhos da forma mais completa possível e hoje eles estão fora da igreja. Agora, isso não nos isenta de ter responsabilidade de orar, de interceder, de falar, de orientar, de ajudar em todas as situações em que nós tivermos possibilidade. Precisamos falar, precisamos alertar. Olha, você está vivendo do jeito que você quer, mas você está errado, você está correndo um sério risco. Você tem que saber disso. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por exemplo, a família que decide o modo de tratamento de um paciente em estado grave. Tal é a responsabilidade no cuidado de uns para com os outros. Quando meu irmão estava na UTI, nós fomos chamados lá. O hospital chamou um membro da família para assinar uma autorização para um procedimento nele. Sem essa autorização da família, o procedimento não seria feito. E eu, infelizmente, fui ao hospital, é uma experiência desagradabilíssima, mas eu fui ao hospital para assinar a autorização para eles procederem àquele tratamento. E aí a orientação que eu tive do pessoal do hospital foi a seguinte: se o senhor não autorizar esse procedimento, ele fatalmente irá a óbito logo. Veja como somos responsáveis por nossos parentes, por pessoas da nossa família. Eu diria que cabe à família cuidar dos básicos em pelo menos 3 áreas de nossas vidas. Primeiro, saúde física. A saúde, a segurança nossa é essencial e a família deve contribuir para isso. Cuidados na alimentação, cuidado com remédios, cuidado com segurança, cuidado com aquilo que é ligado ao físico. A família é responsável. Sejam essas pessoas crianças ou não, nós somos responsáveis. A segunda área que eu diria que nós somos responsáveis é com saúde mental. Irmãos, se nós não cuidarmos da saúde mental dos nossos, corremos um sério risco de ter problemas graves. Ansiedades, depressão, síndromes, não sei quantas que existem. Aliás, um número muito grande de doenças psicossomáticas decorre exatamente de descuido nessa área da vida. Precisamos tomar cuidado.
Às vezes, um sintoma precisa ser tratado imediatamente. Muitas vezes a gente fala, isso é... Usamos até certos palavrões para dizer. Mas não. Qualquer sintoma que uma pessoa evidenciar nessa área precisa ser tratado, e tratado com urgência. Com a saúde espiritual, sem dúvida nenhuma, esse cuidado deve ser integral com uma pessoa desde o seu nascimento. Aliás, eu vou até anteceder esse cuidado desde sua gestação. Muitos pais não sabem, mas uma criança ainda no ventre da mãe aprende, ouve, sente e absorve muita coisa que acontece no exterior. Então, cuidado. Quando uma mãe estiver gestante na família, nós precisamos tomar cuidado. E nesse caso, principalmente o cônjuge precisa cuidar, e cuidar muito bem. A saúde espiritual de uma pessoa começa na gestação e segue depois na primeira infância, na segunda, na terceira, na adolescência e assim sucessivamente. Nós precisamos cuidar. Aí você fala, mas o meu filho já é adulto, já tem mais de 18 anos, ou meu filho é casado, e daí? A nossa responsabilidade com a vida espiritual dos nossos não termina quando eles estão com 18 anos ou quando se casam. Podemos até não mudar a situação deles, mas não podemos deixar de intervir. Isso é claro. E o cuidado especial da família com seus membros idosos. No Brasil, a legislação classifica como idoso toda pessoa com mais de 60 anos de idade. Isso aí está no Estatuto do Idoso. Se você quiser, você pode pegar a Lei 10.741 de 2003. Lá você vai estudar e você vai ver todos os direitos do idoso. E são muitos. Você precisa tomar cuidado com isso. Por quê? A negligência em cuidar ou maus tratos com uma pessoa idosa pode gerar penas para membros da família, incluindo a possibilidade de ação judicial. Então isso não é brincadeira, o estatuto está aí, você deve conhecer. Se você tem alguém na sua casa que está com essa idade e que está incluído nessa faixa etária acima de 60 anos, você precisa saber qual é a sua responsabilidade no cuidado com ele. Sejam seus pais, sejam outro tipo de parente que está ali. A legislação não diz que é só os pais que nós devemos cuidar, mas todos os idosos. Então, é bom que você tome conhecimento e você olhe para isso. Embora a saúde física e mental sejam muito importantes, eu diria que negligenciar o cuidado espiritual dos membros da família é uma falha grave diante de Deus, amplamente condenada na Bíblia. Aqui não inclui apenas um ou dois, mas toda a nossa família. A omissão da família na orientação espiritual das pessoas poderá resultar em pessoas sem compromisso com a igreja. Estamos vivendo uma geração de desigrejados. Isso não é causa, é consequência. É consequência de erros que nós estamos cometendo e que estamos levando essa geração a se tornar uma geração de desigrejados. Eu fiz um trabalho em 2020, eu concluí um trabalho, e o levantamento que eu fiz naquela época já apontava aproximadamente 14 milhões de evangélicos desigrejados no Brasil. Isso é um número altíssimo, é um número preocupante. E de onde vem esse problema todo? Da falta de cuidado nosso, daquilo que nós deveríamos fazer. Portanto, nós temos que ter cuidado com os nossos, com os idosos, porque a lei os protege e nos obriga a cuidar deles. Com os filhos, porque são a herança do Senhor e nós precisamos cuidar deles. E com a nossa família como um todo. Eu quero encerrar esse comentário falando sobre algumas aplicações que eu gostaria de deixar para você meditar nesta lição. Primeiro, a
família não foi a segunda instituição criada por Deus à toa. Com ela, Deus estava dando ao homem o suporte necessário para que pudesse se formar de maneira plena. Então, família é algo absolutamente importante. Segundo, a família tem início com o casamento entre um homem e uma mulher. Eu disse isso no início do nosso comentário. E ela vai aumentando gradativamente com o nascimento e ou adoção de filhos. Os filhos a quem adotamos têm direitos iguais aos filhos que nós geramos e devem ser tratados como tais. A família, portanto, é completa quando tem o casal e os filhos. E eu quero ainda repetir para você não esquecer: famílias bem estruturadas oferecem para a sociedade, primeiro, membros que contribuem positivamente para seu pleno desenvolvimento em todas as suas divisões e estruturas. Membros que preservam seus bons costumes, membros que contribuem para a preservação da moral e evitar qualquer outro tipo de desvio de conduta, como a promiscuidade, por exemplo. Uma família bem estruturada oferece membros que são cumpridores de seus deveres como cidadãos. E quarto, a vida de uma pessoa sem o suporte da família pode trazer sérias consequências e até comprometimento na formação de seu caráter e sua personalidade. Eu citei aqui o caso do filme, que é a história muito famosa de O Enigma de Caspar Hausen. Se alguém quiser ver, vale a pena. Quinto, embora a família tenha a responsabilidade de cuidar da saúde física e mental dos seus membros, entretanto, é com relação à saúde espiritual que a família deve exercer o seu maior cuidado. Negligenciar o cuidado espiritual dos membros da família é uma falha grave diante de Deus e amplamente condenada na Bíblia. E, finalmente, a omissão da família nessa área poderá resultar em pessoas descompromissadas com a igreja. Nós não podemos deixar que essa geração de desigrejados continue aumentando como está. Precisamos agir. E o começo dessa ação é dentro de casa. Que Deus te abençoe, que seus alunos e você sejam ricamente abençoados com esta lição.